Você já se pegou preocupado com a performance do seu aerógrafo da OneTools? Todos nós que trabalhamos com customização de tênis sabemos o quão importante é ter um equipamento em bom estado. E se eu te dissesse que existem sinais claros de que seu aerógrafo pode estar prestes a quebrar? Hoje, vou te mostrar os 6 sinais de que você não pode ignorar. Fica comigo até o final porque vou te ensinar como identificar esses problemas e o que fazer para evitar que seu aerógrafo te deixe na mão justo no meio de um projeto importante. Se você não me conhece, me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia e fundador do maior canal de aerografia do Brasil com mais de 30 mil inscritos e mais de 200 vídeos publicados. Hoje faço parte da TND Sneakers, a maior empresa de customização de tênis do Brasil, e fui o primeiro a customizar o troféu imprensa para o SBT. Se o seu sonho é se tornar um artista profissional e você está amando a ideia da aerografia, seu lugar é aqui, ó. No nosso canal você vai aprender tudo sobre técnicas, equipamentos e truques especiais para transformar seu amor pela arte da aerografia em uma fonte de renda. Inscreva-se agora, ó, clicando no botão aqui embaixo e dê o primeiro passo para realizar o seu sonho de customizar tênis usando a técnica da aerografia. Agora que você já me conhece e já se inscreveu no canal, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os 6 sinais de que o seu aerógrafo da OneTools está prestes a quebrar. O primeiro sinal que o seu aerógrafo vai dar quando ele está prestes a apresentar algum problema é a perda de precisão no jato de tinta. Isso significa que o seu fluxo de tinta ele pode ficar irregular ou estiver muito abaixo do que era o normal. Esses são pontos de que seu aerógrafo pode estar com obstrução parcial, pode ser que o seu aerógrafo não esteja limpo corretamente, pode ser que a agulha esteja prendendo ali na gacheta do seu aerógrafo. Então, esses são pontos que o seu aerógrafo está te apresentando de que ele não está legal. Então, para você manter tudo isso em ordem, o primeiro passo sempre que eu recomendo é você fazer uma limpeza completa e minuciosa. Procure remover qualquer vestígio de tinta para você manter o seu aerógrafo em perfeitas condições. Quando o seu aerógrafo ele apresenta perda de precisão no jato do fluxo da tinta na superfície, quer dizer que ou a sua mangueira também pode ser que tenha algum problema, vazamento de ar, o seu compressor não está dando mais conta do processo. Então você vai ter que analisar todos esses pontos para depois você conseguir encontrar o causador desse problema. Um outro ponto também, faça alguns testes com o seu aerógrafo utilizando água. Assim você vai entender se esse problema pode ser causado pela tinta ou pelo ar que está vindo no seu compressor. Se o problema estiver no ar, a sua água não vai ser projetada como a sua tinta deveria ser. Se o problema continuar, mesmo você usando água no seu recipiente, do seu aerógrafo, aí sim você está com um problema ali pontual. Pode ser entupimento ou pode ser o compressor que não está mandando ar suficiente para o seu equipamento. 2. Ruído anormal. É muito comum o aerógrafo fazer aquele chiado de televisão quando você está projetando sua tinta. E quando o seu aerógrafo está apresentando algum problema de um entupimento ou ele não está soltando a tinta como deveria, você vai ver um chiado de televisão muito mais intenso. E esse chiado acaba sendo um sinal de que você tem que limpar o seu equipamento, tem que analisar as peças internas com cuidado para ver se está tudo montado, se está tudo preso corretamente e assim você verificar se o ar também não está vazando, tanto na parte de baixo ali do seu gatilho, onde você rosqueia a mangueira, quanto também na parte frontal do bico do seu aerógrafo, onde você tem ali a capa de proteção da agulha. Geralmente ali começa a vazar um pouco de ar com o tempo, devido a ter alguns modelos de aerógrafos ter uma borracha de vedação, e quando você rosqueia, essa borracha ela dá a vedação completa. Então, se todos esses lugares aí você analisar, tiver algum problema, você pode corrigir facilmente. 3. Vazamento de ar. Alguns aerógrafos, como eu já disse, tem aquela borracha de vedação logo ali na rosca, ó. Como você pode ver nessa imagem, ali no bico do seu aerógrafo, tanto no bico quanto na parte de trás ali onde você faz o alinhamento do bico, na capa de proteção do bico, tem uma borracha de vedação. Alguns aerógrafos da OneTools têm, outros não têm. E isso é devido à rosca dele ser bem projetada e que quando ela foi bem projetada de alguns modelos, quando você rosqueia ela veda por completo. Já outros aerógrafos não. Ele precisa dessa borracha de vedação para ajudar na vedagem e assim evitar que qualquer ar seja dispersado ali da rota que seria o ideal. Então, analisando esses vazamentos, você vai manter o seu aerógrafo em perfeito estado. É claro que alguns modelos, devido não ter, não é um problema e isso
permite que você mantenha ali o seu aerógrafo em perfeito estado e se torna algo muito mais simples de usar. Não exige tantos cuidados assim. Quanto mais borracha de vedação, mais cuidado você tem que ter. Então só toma cuidado também na hora de limpar o seu equipamento. Se você trabalha muito com tintas à base de solvente, procure passar pontual esse solvente no seu aerógrafo para fazer a limpeza. Não mergulhe o seu aerógrafo direto no tino, no solvente, pois ele vai acabar destruindo todas essas borrachas de vedação. O quarto ponto aqui é a ação do gatilho fica mais difícil. Se você tiver algum problema relacionado ao seu gatilho, quer dizer que tinta caiu ali na parte de trás do seu aerógrafo, então o seu gatilho acaba ficando mais travado, mais solto. E se o seu aerógrafo você limpou, viu, não caiu nenhuma tinta e ele ainda continua, quer dizer que a sua agulha do seu aerógrafo tem algum vestígio de tinta na parte da gacheta. Então você tem que tirar a sua agulha, limpar o recipiente do seu aerógrafo, pois ele fica bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de trás do seu aerógrafo, ou a sujeira. E aí você com uma pinça ou alguma coisa, você consegue ali remover todo esse vestígio de tinta e ali o seu aerógrafo volta a funcionar normal. O mais comum de você solucionar esse problema é você colocar o diluente da sua tinta no seu recipiente de tinta, junto com a agulha, tudo montadinho, bonitinho, e deixar ele ali 24 horas, pois esse solvente ele vai acabar reagindo com a tinta e depois você com um pincel, algo mais maleável, você consegue remover qualquer vestígio de tinta, o seu aerógrafo volta a funcionar normalmente. Desgaste visível na agulha ou do bico. É muito comum o bico, devido a essa tensão da agulha com o bico ser constante, e sempre que precisamos, às vezes, a nossa agulha ela acaba secando junto com o bico, devido a ter resíduos de tinta mal limpo, e isso acaba prejudicando sempre quando a gente puxa a nossa agulha. Então, para você não danificar o seu bico, não danificar a sua agulha, sempre ponha um pouco de diluente, deixe ele ali no seu aerógrafo, e aí a sua agulha não vai colar no bico. Se você deixar o seu aerógrafo 100% seco, algum vestígio de tinta pode ser que grude junto ali no bico com a agulha, e aí para você soltar você tem que deixar o seu diluente ali uns 10 minutos para ele reagir e soltar. Só que se você puxa a sua agulha sem esse procedimento, você força o seu bico e geralmente ele tende a estourar a ponta e aí causa alguns outros problemas, como desvio na aplicação da tinta e também vazamento de ar indesejado ali no bico do seu aerógrafo, gerando outros problemas, que é o refluxo. Então a sua tinta começa a borbulhar mesmo o seu aerógrafo estando com a passagem de ar totalmente livre. Então esses são dois problemas que pode ser causado ali na utilização do seu aerógrafo, e isso é muito mais frequente do que você pode imaginar. Então sempre que for usar o seu aerógrafo, antes coloca algumas gotas de diluente, deixa ele ali, e aí conforme você for usar depois, ele vai estar totalmente solto e liberado para você utilizar no seu equipamento. Não vai ter aquela tensão no inicial que pode danificar o seu equipamento. 6. Inconstância no fluxo do ar. Então, se você tiver algum problema relacionado ao fluxo do ar do seu aerógrafo, quer dizer que o seu bico, ou ele está com uma obstrução ali na ponta, bem miudinho, devido ao bico ser muito pequenininho, ser um material muito mais frágil, qualquer força que você aplicar ali na agulha atrás do seu aerógrafo vai acabar danificando o seu bico. Então procure manter a agulha alinhada e não pôr muita força, porque se você pôr força, você vai destruir o seu bico, e isso é o causador da inconsistência ali no fluxo dos seus traços, da sua tinta. Um outro ponto, a agulha pode estar com a pontinha torta. Então pega a câmera do seu celular e tira uma foto no zoom, na visão macro, e você vai ver se seu bico está partido e se sua agulha está com a pontinha torta. Se estiver, aí você vai ter que substituir por um outro modelo para você continuar usando o seu aerógrafo. Infelizmente, a manutenção desse procedimento é um pouco mais complexo para eu te explicar aqui. Existe uma forma de você corrigir, mas eu vou deixar um link aqui, ó, embaixo do meu treinamento explicando como você pode fazer para corrigir todos esses problemas da agulha estar torta. Aí você consegue corrigir o nivelamento da agulha sem necessariamente comprar outra agulha para o seu equipamento. Então,
Se você perceber alguns desses sinais no seu aerógrafo da OneTools, não perca tempo. Pode ser que ele esteja pedindo socorro e precisando de uma manutenção urgente. Lembre-se, um aerógrafo bem cuidado dura muito mais e garante que suas customizações ficam sempre top. Não deixe esses problemas passarem batido. Se algo não estiver certo, corra atrás de uma solução antes que seja tarde demais. E aí, já teve algum desses sinais? Me diga aqui nos comentários desse vídeo. Agora que você conheceu os 6 sinais de que o seu aerógrafo da OneTools está prestes a quebrar, veja quais são os 4 erros que eu cometi ao usar os aerógrafos da OneTools e como evitar cada um deles. Acesse clicando no card aqui da sua tela.